seja bem-vindo a mais um vídeo do Papo Binário. Eu me chamo Anderson e esta é a aula número 3 do curso do Framework Radar 2. Bom, na aula passada a gente viu sobre como entrar na Shadow Radar e como se portar e se movimentar dentro da Shadow Radar, como analisar o código e desassemblar funções. A gente também deu uma olhada no Rabin, que é uma ferramenta para ter informações de arquivos executáveis, né? Então a gente conseguia ver tanto dos imports, quanto sessões, segmentos e assim por diante. Nessa aula a gente vai começar a entrar em outros tópicos do Radar, e que são eles os Across References, ou seja, são referências cruzadas. Também vamos ver o modo visual e outras coisas que vamos aprender durante essa caminhada, que faz parte do Radar também. Bom, e para a gente fazer essa caminhada aqui, a gente vai estar utilizando o Analyze-Me. Para quem não conhece, o Analyze-Me ele já é bem usado aqui no canal como exemplo. Ele é uma série de desafios criados pelo Leandro Frois, do Mente Binária, e publicado lá no fórum, que serve para você analisar esse software e dizer qual é o comportamento dele. Na verdade, ele é feito mais para praticar um pouco de análise de malware. Mas a gente vai estar resolvendo o segundo desafio, onde a gente vai analisar estaticamente e entender tudo que ele faz, sem precisar abrir em debugger ou algo do tipo. Isso é um dos grandes poderes que o Radar dá pra gente. A gente consegue fazer muita coisa sem nem sequer executar o binário, apenas usando a arte da análise de binários. Bom, o link para esse executável vai estar na descrição, né? Então você só precisa entrar no fórum, registrar e baixar o executável no desafio. E assim no final do vídeo você conclui o desafio com o que eu vou mostrar e aí coloca lá a sua resolução e tenta fazer os próximos. Beleza, então eu já vou abrir ele já com a flag "-AA", com o argumento "-AA", para ele já abrir esse binário e já analisar para a gente. A gente aprendeu essa parte de análise de binário na aula passada. Então beleza, ele já abriu para a gente, já analisou. E antes da gente começar a fazer a engenharia reversa disso, vamos criar um projeto aqui dentro do Radar. O bom de criar projeto é que a gente sempre vai ter certeza de que toda vez que a gente for sair do Radar, a gente vai salvar todo o nosso progresso. E é muito normal a gente, às vezes, estar fazendo engenharia reversa em algum software que vai demorar dias ou mais tempo para você terminar a sua análise. E às vezes você quer compartilhar o que você fez com outras pessoas. Para isso a gente usa os subcomandos P maiúsculo, que são os comandos relacionados ao Project Management, gerenciamento de projeto, aqui dentro do Radar. Bom, para a gente criar um projeto aqui dentro, a gente vai usar o comando PS e passar o nome do projeto. No caso eu vou passar Analyze-Me 2. E olha só que da hora. Na realidade, projetos do Radar nada mais são do que repositórios do Git. O que ele faz aqui pra gente é criar um repositório. Nessa pasta aqui, em .local, share, Radar 2, project, Analyze-Me 2. Ele cria um repositório do Git e ele versiona o nosso progresso. Então, na hora que você cria um projeto, ele já abre a tela do seu primeiro commit, né? Então, você coloca aqui first time using project. Isso é a primeira vez que você está usando um projeto aqui dentro. Vou salvar esse commit. E pronto, nosso projeto já foi criado e já tem um commit lá dentro. Qual é o legal disso? Você pode compartilhar esse seu Git em um Git público, um Git privado, e outras pessoas podem clonar o seu projeto e trabalhar realmente em conjunto numa engenharia reversa, como se você estivesse realmente desenvolvendo software. Então, é uma coisa bem interessante de se analisar. Mas a vantagem é que sempre que você fizer isso, você já vai poder salvar tudo que você for fazendo. Para carregar o projeto, basta abrir o Radar, analisar o arquivo, né? E digitar PO e passar o nome do projeto que você quer abrir. E daí ele recupera todas as coisas que você fez, tanto de renomear, configurações, etc. Beleza, a gente já criou um projeto, já está certo para começar de fato a engenharia reversa desse arquivo. Uma boa prática que a gente pode fazer, sempre que a gente abre qualquer arquivo dentro do Radar, é entender que arquivo é esse, né? E você viu lá nos comandos do Rabin que ele serve justamente para entender essas coisas. Mas a gente ficar saindo do Radar para executar comandos não é muito produtivo. Então, todas aquelas ferramentas que a gente viu, elas estão disponíveis aqui dentro do Radar por meio de subcomandos. Não quer dizer que ele vai invocar o comando Rabin, mas ele vai usar as mesmas funções em comum do código dele. Então, o Rabin ele está nos subcomandos do I, né? Então, se eu digitar I, interrogação, eu vejo todos os comandos relacionados ao arquivo que está aberto. Tanto que ele fala para a gente dar uma olhada na main page do Rabin, caso a gente tenha alguma dúvida, porque são os comandos do Rabin. Então a gente pode já começar digitando somente I, porque I equivale àquele "-i" maiúsculo, que pega informações do arquivo que a gente está agora.
Então, só para a gente ter certeza de que a gente está trabalhando com um PE, um binário de Windows, de 32 bits, ou seja, um PE32, a gente pode usar esse "-i" para ver qual é o tipo de arquivo. E a gente consegue ver também que esse cara foi escrito em C. É esperado que, geralmente, esses códigos para usar funções nativas do Windows, caso ele queira, ele vai acabar escrevendo em C. Tem outras informações interessantes que você pode acabar tirando daqui. Mas, bom, a gente já sabe que esse é um binário de Windows, escrito em C, e a gente pode agora tentar ver quais são as funções que ele importa, né, dinamicamente. Para olhar as funções, a gente pode usar o comando "ii". Fazendo isso, a gente já começa a ver algumas funções bem interessantes aqui desse binário. O output é um pouco diferente do que você está acostumado, que a gente viu com ELF, mas a única diferença mesmo é que aqui eu vejo o nome da biblioteca que ele importa. No caso aqui, o winnet.dll ou kernel32.dll. Isso no caso de arquivos de Windows, né, de executáveis Windows, PE. Bom, como a gente sabe que esse software ele acaba imitando um comportamento malicioso, a gente já acaba encontrando coisas interessantes aqui. A gente vê funções relacionadas à rede, ao uso de protocolo HTTP. Por quê? Vemos aqui que temos o uso de Internet Read File, Internet OpenA e Internet OpenURLA. Se você já programou para Windows em algum momento ou acabou analisando algum tipo de software, você deve reconhecer essas funções e que elas são provenientes da biblioteca winnet.dll. Essas funções elas servem para interagir, na sua maneira geral, em protocolo HTTP. Então quer dizer que aqui tem algum tipo de função utilizada dentro desse software que é relacionado a abrir uma URL, né, fazer uma requisição e ler os dados que vier disso daqui também. Outra função interessante que a gente pode notar é que ele tem aqui o uso da WriteFile, que é uma função que escreve algo em algum arquivo, a getTempPathA, que é uma função que pega o local do sistema onde está a pasta dos arquivos temporários, o createFile também, que é a função responsável para criar arquivos, né? Então você quer criar um arquivo. E, bom, tem outras funções que são comuns. Se você já olhou alguns binários PE, você sabe que essas funções getProcessHeap, heapalloc e getCommandLine e exitProcess são comuns em se aparecer. Então elas não são estranhas em estar aqui. Mas legal, você já viu aqui quais são os imports, então dá para ter uma noção de que tem alguma coisa relacionada à rede. Outra coisa que a gente pode fazer é olhar as strings. E para a gente olhar as strings, a gente também vai usar os subcomandos do i, só que os subcomandos do iz. Se a gente rodar iz interrogação, a gente vê que só o iz ele procura strings em data sections, ou seja, strings em seções de dados. Qual a vantagem disso sobre usar aquele comando strings em cima de um arquivo executável? Um arquivo executável ele vai ter muitos bytes, né, dentro dele, vai ter várias seções, vai ter sua estrutura, e muitos bytes vão ter representações na tabela ASCII, vão ser bytes que vão estar naquele intervalo. E vai acabar mostrando muito lixo para você, coisas que não são de fato strings úteis, são só strings porque os bytes calharam de estar no intervalo na tabela ASCII printável. E o comando iz aqui do Radar, que é o mais básico aqui, ele procura strings somente onde tem seções que guardam dados. A vantagem disso é que você eventualmente vai só pegar strings que foram de fato descritas pelo desenvolvedor. Você não vai pegar nada que é do código dele, por exemplo. Geralmente você vai pegar só o que foi definido, uma declaração de variável, algo do tipo. Tem também o comando izz, que ele procura todos as strings em todo o binário, mas ele, como eu falei, ele não é muito performático. Talvez você tenha situações em que você quer ver string de tudo, aí você usa o izz. Mas no meu caso eu só quero usar o iz. E aqui é um output bem legal, e a gente já consegue ver coisas interessantes. Por exemplo, a gente consegue ver qual a seção que essa string está. Nesse caso ela está na read data, aqui na rdata, né, do PE. Ela é do tipo ASCII, e aqui eu vejo nessa última coluna a string em si. Então eu vejo toda a string. E veja que essa string que está aparecendo aqui, ela é estranha. No mínimo, ela não é muito convencional. Você pode pensar, mas isso deve ser algum tipo de lixo, né? Bytes aleatórios. Talvez não, porque ela está numa seção que guarda, sim, dados definidos pelo programador, né? Pela pessoa que fez esse software. Não é string de todo o binário. Se isso aqui tivesse alguma seção executável, por exemplo, ou no meio no binário, aleatoriamente, algo que não é de fato dados, sim, poderia ser um string jogado. Mas nesse caso, é algo que vale a pena a gente guardar essa informação que tem uma string suspeita, no mínimo. Não só uma, como 6 strings aqui,
que foram achadas e são no mínimo suspeitas. Logo depois a gente vê que tem uma informação de debugging, que seria a localização do arquivo PDB, que é o arquivo que é usado para guardar os símbolos de debugging de arquivos PR. Então, geralmente, quando a pessoa desenvolve no Windows e ela compila o seu projeto no modo debugging, ele vai gerar um arquivo que guarda os símbolos de debugging. Para caso você queira carregar em um debugger, você usa esses PDBs aqui para dizer o nome de cada função e etc. Isso é muito usado, por exemplo, no IDA. Você pode importar lá dentro. Aqui no Radar também tem essa opção, mas a gente vai cobrir isso em outras aulas. O interessante dessa string é que às vezes a gente consegue ver o nome do usuário, né? Então aqui a gente vê que é o IE user, né? Isso aqui é uma conta, um usuário de uma versão do Windows que nem sei se ainda existe, mas era uma versão que a Microsoft dava para testar o Internet Explorer. Era um Windows de teste, então não significa nada isso aqui, não é o nome de ninguém. Depois a gente vê o nome de algumas sessões e o nome das funções lá que a gente viu que ele importa. Então, de fato, a única informação relevante que a gente viu nas strings são essas aqui, são as mais suspeitas. Então é bom a gente guardar essa informação. Então beleza, a gente já sabe que ele tem alguns importes relacionados à rede, escrita, leitura de arquivos, e também temos strings suspeitas. Beleza, já podemos começar agora a olhar o binário em si. Vocês podem notar que a gente está nesse endereço, e se vocês recordam, eu comentei na aula passada que o Radar sempre joga a gente para o entry point do executável. A gente pode confirmar isso rodando o comando IE, que é o comando do Rabin, que vai chamar a função que veio o entry point do binário. E eu confirmo que, de fato, pelo endereço virtual aqui, eu estou no entry point certinho. Então a gente pode desassemblar, certo? A gente pode rodar um PDF aqui, que eu estou no início do binário, e funciona. Eu estou no início da seção .text, de fato eu estou no entry point, mas veja uma coisa, deixando esse código de lado, se eu tentar ir para main, como a gente conseguiu fazer na aula passada, ele não vai. Ele não encontrou a main. Então o que isso diz pra gente? Que esse binário não tem main? Não, muito pelo contrário. Provavelmente, quando ele foi desenvolvido, alguém definiu uma main. Só que na hora de compilar, a main não seguiu um padrão que o Radar conhece. Ela simplesmente pode ter sido colocada no meio do entry point em algum ponto. Isso acontece porque, no caso do Windows, por exemplo, quando você compila um binário, ele acaba colocando um código extra para inicializar algumas variáveis internas, para rodar lá no console do Windows, etc. Então a main ela meio que se perde. Não quer dizer que ele não teve main no desenvolvimento, mas ela não existe aqui. Então qual é a abordagem que a gente tem que seguir? Essa é uma coisa muito comum, é um problema muito comum na engenharia reversa quando a gente não encontra a main. E na verdade isso é algo muito básico, não é um problema. A gente está interessado em saber o que esse binário faz. A gente já teve informações prévias olhando os imports. Então a gente viu que ele tinha o uso da Internet Read File, Internet OpenA, Internet OpenURLA. E a gente pode tentar procurar onde elas são usadas, de fato, dentro desse binário. E aí sim a gente fazer o caminho de volta, né? A gente vê onde é usado isso e começa a analisar quem chama a função que usa isso e assim por diante. Aí a gente acaba fazendo realmente uma análise do binário que não tem uma receita de bolo pronta pra gente. Então beleza, deixa eu olhar de novo o entry point e nota uma coisa interessante. Vê que no final de todas as instruções, ele chama a função aqui, dá um call de word e chama a função exit process. Mas veja que o jeito que ela está sendo chamada é diferente do que a gente vê aqui. Aqui tem o nome somente exit process, mas aqui tem um sim de símbolo, .imp de import, .kernel32.dll, underline exit process. Isso significa que o Radar não usa esse mesmo nome cru como o nome da função. Ele usa uma outra maneira de organizar esses dados retirados. E isso é chamado de flags. Então isso daqui é uma flag para a minha função exit process. E todas as flags dentro do Radar ficam dentro de uma flag space, que é um espaço que guarda várias flags. Para a gente acessar as flags, a gente só precisa digitar o comando F. Só F vai imprimir várias flags, vários dados aqui dentro. Só que fica um pouco difícil de saber o que é cada uma dessas coisas. Então o que a gente faz? A gente pode ver o comando fs, que são comandos que são usados para gerenciar flag spaces. E, então se eu digitar somente fs, eu listo todas as flag spaces que eu tenho. Então
fica até mais claro entender o que são essas flags. São um conjunto de dados que o Radar encontrou enquanto ele estava fazendo sua análise. Então veja só, eu tenho aqui uma flag space para classes. Caso você esteja analisando algum binário que faça uso de classes, né? Pode ser tanto um C++, um Objective-C, um Swift, você vai encontrar aqui as classes. Também tem os formats, né, que seriam as format strings. Você tem funções que ele encontrou dentro do binário, os imports. Também temos aqui, por exemplo, strings e símbolos. Esses símbolos aqui no Radar não são símbolos que a gente conhece de debugging ou algo do tipo do binário. Eles são símbolos que o Radar colocou para identificar o que seria. Então, como que eu vejo o que é símbolo e o que são outros flag spaces? Se eu olhar aqui no help, eu vejo que se eu rodar fs e passar o nome de uma flag space, eu seleciono a flag space que eu estou agora ou crio uma se não existir. Ou seja, eu posso carregar uma flag space para o meu atual contexto. Então, por exemplo, se eu der um fs symbols, eu carreguei a flag space symbols. E se eu digitar agora F, eu vejo tudo que tem dentro dessa flag space. Então veja que o único símbolo que o Radar colocou customizado, que ele mesmo colocou, foi o entry 0, que é onde a gente está. A gente já está no entry point, né? Então ele encontrou um entry point, um entry 0 e colocou aqui. Então se eu quiser ver os imports, eu posso dar um fs imports, ponto e vírgula, F. Porque o que vai fazer aqui? Eu vou carregar os imports e logo em seguida eu já vou imprimir, né? Eu acabei condensando esses dois comandinhos em uma só linha para ficar mais fácil. E ele dá pra gente um output que é mais próximo, na verdade não é que seja mais próximo, é o output correto do que o Radar faz o uso dentro da sua análise. Então se eu der um PDF aqui, vejam que agora eu vejo, de fato, o sim.imp kernel32dll actProcess exatamente aqui, nesse local. Então esse é o nome que eu tenho que utilizar para tirar informações desse import, não só o nome exit process, eu tenho que usar a flag inteira. O mesmo vale para strings, por exemplo. Se eu olhar minhas flag space, vejam que eu estou vendo um flag space só de strings. Eu posso carregar flag space strings e chamar para listar as flags. E aí eu acabo vendo todas as strings que eu já tinha visto, só que como flags, de uma flag space. Ok? Beleza. Então eu vou carregar de novo os imports, vou ver os imports. E qual vai ser a minha abordagem aqui? Eu quero tentar encontrar onde que dentro desse binário é utilizado as funções relacionadas à internet. Essas daqui, Internet Readfile, Internet OpenA, Internet OpenURLA. Então vamos começar. Eu quero encontrar qual é a função que utiliza esse símbolo aqui. O que eu posso fazer? Eu posso usar um conceito chamado de referências cruzadas, ou cross-reference. Escreve-se cross-references. E elas ficam nos subcomandos do AXT. O AXT é um código. Se a gente for quebrar exatamente cada uma dessas letras, significa os subcomandos da análise de código, o X de xReference e o T seria para encontrar códigos e data reference a algum endereço. Ou seja, eu posso ver quem faz algum tipo de referência ao meu símbolo Internet OpenURLA usando AXT at e o símbolo como valor. Então, vamos lá, AXT, espaço, at, e eu passo o símbolo que eu quero procurar. Vejam só que legal. O que ele fez aqui foi, olhou no código, ele já tinha essa informação guardada quando ele fez a análise do código, mas ele sabe que nessa função, nesse endereço, existe uma referência do tipo call, ou seja, alguém chama esse meu símbolo, sim, internet, sim, imp, winet, internet OpenURLA. Então, perfeito. Então, eu sei que essa minha função, ela é utilizada nessa função importada, ela é utilizada nesta função. Então, eu já podia entrar nessa função agora, já desassemblar ela e já olhar o que ela faz, ou eu poderia ter calma e tentar procurar onde as outras são utilizadas, as funções que eu achei suspeitas, né? Porque qual o problema de eu já entrar na função e já querer olhar o que ela tem? Eu posso acabar me perdendo no meu processo, eu posso acabar perdendo tempo olhando a função que na verdade não tem tudo que eu estava procurando. Então é mais fácil a gente sistematicamente encontrar cada um dos pontos antes da gente começar de fato a olhar o assembly ou qualquer outro tipo de abordagem mais profunda do código do binário. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou renomear essa função para um nome que eu conheça, que eu consiga reconhecer fácil. Então para renomear o nome de uma função, eu vou usar o comando afn. O comando afn
ele faz parte dos subcomandos de análise de funções. Então, o fn serve justamente para renomear o nome de uma função. Então, eu vou digitar afn e digitar aqui network operation e passar o endereço que eu estou selecionado aqui. Por que network operation? Porque eu estou supondo que nesta função vai ter operações relacionadas à rede. Então, esse vai ser o nome que eu vou dar para essa função. A partir de agora, ela não vai ser mais essa function ponto e um endereço. Pronto, renomeei a função. Para ter certeza que está funcionando, basta rodar o AXT de novo e eu vejo que agora, em vez de ele me dizer o nome genérico, ele me diz que a função network operation tem uma referência de call para esse símbolo. Perfeito, então vamos lá. Eu já estou com a flag space dos imports selecionados, eu vou digitar o F aqui, e eu vou começar a olhar a referência de cada um desses, certo? Eu quero olhar no internet open, read file, get process heap e assim por diante. Só que veja que olhar um por um é um processo manual, é um processo demorado e isso não é bom. Sempre que tem alguma coisa manual, é melhor que ela seja automatizada. E como é que a gente vai fazer essa automação? Você pode pensar que uma das maneiras que a gente poderia fazer, esquecendo o Radar, é iterar linha a linha, certo? A gente lê essa linha aqui, pega o nome dela e vê se tem alguma referência ao exit process. Vai para a segunda linha. Tem referência para o get command line? Não. Tem referência para o S3 relay? E vai andando uma por uma. Ou seja, você faz um laço, né? um for each. Para cada linha desse output, você vai olhar a referência disso. E é justamente o que a gente vai fazer. Dentro do Radar, ele suporta iteradores. Ou seja, o Radar vem com um for each dentro dele, que você pode usar para iterar algum tipo de porção de dados. E como isso funciona? A gente primeiro precisa selecionar o que a gente quer usar como valor para ser iterado. Então eu posso tanto usar o endereço, quanto eu posso usar o nome da função. Mas eu vou utilizar o nome da função para ficar mais fácil da gente entender. E daí, você pode pensar, bom, eu posso usar um cut, né? Um comando cut do Linux, para cortar esse espaço e pegar o terceiro delimitador, que seria esse cara aqui. A terceira posição que geraria desse cut, né? De quebrar por espaço. Mas lembre-se, o Radar é um framework autocontido. Ele é feito para ser portável para qualquer plataforma e nem toda plataforma vai ter os comandos do Unix. Então, dentro do Radar já tem um filtro, já tem comandos que servem justamente para manipular o próprio output. E esses comandos são subcomandos do comando till. O till nada mais é do que um filtro no Radar. Então, por exemplo, se eu quiser pegar essa coluna, eu preciso passar um filtro para que eu consiga pegar a segunda coluna. Por quê? Essa é a primeira coluna, essa é só dos endereços, essa é a segunda coluna e essa é a terceira coluna. Mas como a gente trabalha com índices de um array, essa é a coluna 0, essa é a coluna 1 e essa é a coluna 3, a coluna 2. Então vamos lá, F, S, e aí eu peço a terceira coluna no índice 2. O que vai acontecer aqui é que o meu output do F vai passar para o filtro do Radar, onde quando eu passo uma chave, né, um colchete para ele aqui, ele vai usar isso como índice do qual coluna eu quero extrair. Então, se eu rodar isso aqui, ele já tira a segunda coluna para mim, apenas com isso. Tem vários outros usos do F, a gente vai ver já já, mas esse é o uso mais básico, você extrair uma coluna. E agora que eu tenho exatamente todas as funções que eu quero ver, eu posso usar elas como argumento do meu iterador, facilmente. Então vamos lá. Como é que funciona o iterador? Eu preciso rodar um AXT, ou seja, é o comando de ver as referências para cada valor gerado dentro destes símbolos. O que significa isso aqui? O comando só o arroba é o at, né? Eu passo para ele um endereço como argumento. Quando eu coloco dois arrobas e um igual, quer dizer que ele vai esperar um valor gerado de uma lista e ele vai rodar esse AXT para cada valor dessa lista. E essa lista é aquela lista de funções. Só que a gente não pode só passar a lista de funções aqui. A gente precisa passar uma expressão que vai gerar aquela lista de símbolos para a gente. E para a gente rodar expressões dentro do Radar, a gente só precisa passar a crase e rodar qualquer comando aqui, que ele vai executar o primeiro comando que tiver aqui dentro dessas duas crases e dar o output para o que está a parte desse comando. Então, por exemplo, se eu digitar agora f till
e no índice 2, ou seja, eu quero a segunda coluna, isso aqui essa expressão vai me gerar uma lista de símbolos que vai ser o argumento desse iterador. Então ele vai executar xt para cada símbolo gerado nessa expressão. E olha só como é muito legal. A gente simplesmente conseguiu tirar as referências de todos os símbolos que o radar importou, todos os imports. Então a gente conseguiu ver onde todas as funções importadas são utilizadas em apenas uma linha de comando. E isso é muito bom, isso é muito incrível e é uma maneira muito rápida da gente resolver esse problema simples. Então, olha só que interessante, a gente de primeira já consegue ver que nossa função writeFile, getTempPFA, createFile e todas as outras 3 funções de internet são utilizadas na função networkOperation, que foi aquela primeira que a gente encontrou, a primeira referência à função internet open URL. Perfeito. Agora que a gente sabe disso, nós sabemos que o lugar certo para a gente atacar é a função networkOperation, porque é lá que está acontecendo realmente as coisas. Então, vamos para a networkOperation e olhar de fato o que está lá dentro. Vou dar um seek networkOperation. Fui para a networkOperation e agora eu posso rodar o PDF, certo? Para desassemblar essa função. Mas veja que desse jeito começou a ficar difícil, começou a ficar ruim de ler. Porque, nesse caso, é uma função grande, tem bastante instruções aqui dentro. Então, não vale a pena a gente usar o PDF agora, porque a gente não vai ser ruim para a gente ler, sabe? A gente podia ler, claro, uma por uma aqui, mas não é dessa maneira que a gente quer trabalhar, quando a gente realmente quer analisar uma função. Para isso, a gente precisa de um modo gráfico, um modo visual que a gente possa navegar na função livremente, colocar comentários, etc. E o Radar suporta um modo visual. O modo visual que eu vou mostrar para vocês é o modo de grafo. O grafo ele é uma estrutura de nós, de vários nodes, vários nós, ligados a vários outros nós por arestas. Então, vou mostrar como vai ficar com isso aqui. Basta rodar o comando VV, isso vai entrar no modo visual do grafo. E vejam só como que fica. Eu tenho aqui um bloco, né? Aqui fica um bloco de código. E ele começa a ser ligado a outros blocos. E quando, por exemplo, aqui tem um laço de repetição, ele me mostra que esse bloco está se chamando. Tem um laço de, um for, né? Provavelmente um laço de repetição aqui. E vários blocos desses estão ligados uns entre outros. Isso é chamar essa representação é uma representação de grafo, e esses blocos são chamados de blocos básicos. Blocos básicos nada mais são do que são... Um bloco básico é definido por uma sequência de instruções, onde ela termina com alguma função que acaba ligando ela para alguma outra estrutura. Nesse caso aqui pode ser tanto um nope, ou um jump condicional ou incondicional. Ou seja, existe um salto para outro bloco, existe um salto para alguma outra tipo de rotina. Nesse caso aqui é um nope que liga para esse aqui é um jump not equal, ou seja, é um jump incondicional. Nesse caso aqui também é um jump condicional. E assim você acaba montando uma visão de grafo disso daqui. Bom, só olhando assim a gente já consegue ver que ficou mais fácil. Ficou mais fácil da gente ler. Porém, ainda assim tem algumas coisas que dá para melhorar. Vamos supor que eu queira ver o offset, de onde eu estou, e os opcodes. Para isso eu posso trocar a visualização do meu grafo, apertando a letra P. Com isso, eu troquei a minha visão para eu ver os offsets e os opcodes das minhas instruções. Só que ainda assim eu acabo vendo esses comentários aqui, esses FFFF, que a gente vai ver na aula de exil, o que significa isso daqui, lá para as últimas aulas, mas fica um pouco chato a gente ver esses comentários. Fica um pouco poluído a nossa visão. Então, vamos tirar esses comentários do grafo. E vamos colocar para ser o padrão, sempre que a gente abrir um grafo, a gente vê os offsets e os opcodes. Vamos lá, você aperta Q 2 vezes, né? E aí ele volta para a shell do Radar. E o que a gente vai fazer agora é configurar o Radar, algo que a gente não fez ainda. O Radar, ele suporta que a gente mude várias pré-configurações que ele tem em tempo de execução. Essas configurações são acessáveis pela subcomandos E. Então, quando eu digito aqui E interrogação, eu vejo aqui que é valuable vars, ou seja, ele vai trocar as variáveis, trocar as configs que estão sendo setadas nessa execução.
Para eu mudar elas, eu só preciso passar o nome da variável e o igual aqui a algum valor. E se eu digitar somente e, eu vejo todas as variáveis que estão sendo utilizadas nesse exato momento. Só que vejam que é muitas variáveis, então é interessante a gente filtrar somente no que a gente quer. Então eu quero todas as variáveis relacionadas ao grafo. Então aqui já vemos um novo uso do till. O meu till, quando ele recebe algum tipo de valor que não é um índice, ele vira um grep, ele vira um filtro. Então eu quero todas as variáveis relacionadas ao grafo e que sejam relacionadas ao offset, que é o endereço. E olha só, eu tenho uma variável chamada graph.offset que por default está setada em falso. Por isso que ele não mostra para a gente o endereço que a gente está quando a gente abre o grafo. Então eu vou dar um graph.offset igual a true. Perfeito. Agora eu vou procurar tudo relacionado a opcode. Não encontrei. Vou procurar tudo relacionado a bytes. Encontrei. Esses são os bytes, né? São os opcodes que aparecem antes da minha instrução. E ele também está para falso. Então eu vou colocar graph.byte igual a true. Então estou setando essa configuração. E agora eu vou procurar tudo que é relacionado ao grafo e que tem relação com comentário, que são aqueles comentários que estão poluindo nossa visão. E eles estão setados para true. Então eu vou setar eles para falso. Se eu abrir o grafo agora, ficou muito mais limpo de se ler, muito mais confortável de se entender o que está realmente acontecendo aqui. Agora eu vejo os offsets, vejo as instruções e não tem mais aqueles comentários que acabam atrapalhando nossa leitura. Bom, se você fechar o radar e abrir de novo, você vai ter que fazer esse comando de setar a configuração novamente. Para nossa sorte, a gente não precisa. A gente pode simplesmente editar o arquivo de configuração do radar e toda vez que ele abrir, ele vai carregar essas configurações. Para a gente fazer essa edição, a gente vai usar o comando ed, que é o comando para editar o radar RC. Esse radar 2 RC, ele é um arquivo de configuração que vai rodar vários comandos que tiverem aí dentro antes de você ter controle da shell. Então se eu digitar ed, ele vai criar um arquivo oculto na minha home, chamado radar2rc, e vai executar tudo que tiver aqui dentro. Então eu vou colocar já os comandos que eu coloquei antes. Eu quero tirar os comentários, né? Comments. Quero ativar os bytes do grafo. E quero colocar o offset também, para funcionar. Então perfeito. Ele pediu para recarregar. Eu não vou recarregar, porque eu já editei aqui na minha sessão. Quando eu abrir o radar de novo, essas configurações já vão ser setadas. E eu convido você a dar uma olhada em todas as configurações que tem. Para você ter uma visão mais fácil, você pode usar o till, né, que é o filtro, ponto, ponto, ponto. Desse jeito você abre um buscador de configurações aqui dentro. Então você pode digitar o que você quiser aqui, por exemplo, asm. E aí você vê tudo relacionado ao assembly. E aí você pode ver o que você quer setar e você seta com o comando E. E se você apertar o botão de delete várias vezes, ele sai dessa busca. Então beleza, a gente já editou a configuração do radar e agora nosso grafo está muito mais limpo e fácil de ser lido. A gente pode agora realmente fazer análise, porém como a aula ficou bem grande, teve bastante conteúdo, vamos dividir este tópico em duas partes. Então a partir de agora a gente finalizou a parte 1 e daí no próximo vídeo, a parte 2, a gente finaliza a análise do Analyze-Me e a gente pode dar continuidade aos outros tópicos. Obrigado por ter visto o vídeo. Não esqueça de, caso você tenha gostado, de favoritar o vídeo, né? Dar o seu joinha, comentar e divulgar com seus amigos e ativar o sininho para você sempre ficar ligado nas próximas aulas. Até mais e nos vemos na parte 2.